Valorize o teu percurso, valorize o que você fez até agora, não jogue fora. Você é responsável pela tua vida e carreira. Então, não pense, vamos ver o que é que vai dar, vou tentar sorte. Não. Sobre pessoas um pouquinho mais velhas, eu recebo muitas perguntas sobre isso e só vou dar uma pequena visão para vocês de idade. Porque tem pessoas que me falam, mas hoje eu estou muito velho, sei lá se eu vou encontrar trabalho, e às vezes essa pessoa tem 35 anos. E para nós, uma pessoa de 35 anos não é uma pessoa velha, muito pelo contrário, uma pessoa que entrou no mercado de trabalho há pouco tempo. Então, e no Brasil, às vezes, aquela mesma pessoa já teve toda uma carreira, já chegou no auge da carreira, e está querendo mudar de país e se enxerga como velha, sendo que, na verdade, não é. E, com certeza, tem emprego para ela. Você acredita que tenha que ter um passo a passo um pouco diferente, uma postura diferente, dependendo da idade da pessoa? Sim. Então, a primeira coisa, aí por isso que é importante a gente entender a cultura aqui na Itália. É importante a gente entender, tipo, aquilo que acontece aqui. Então, por exemplo, com relação aos jovens, é um pouco aquilo que eu estava falando antes. Os jovens aqui na Itália, eles começam a trabalhar bem tarde, comparando com o Brasil. Então, se eu sou jovem, eu tenho que saber contar a minha história, porque se eu não sei contar a minha história, as pessoas não vão valorizar o meu percurso, ou não vão acreditar no meu percurso. Já para as pessoas mais maduras, lembrando que tipo, o conceito de pessoas maduras são diferentes no Brasil e na Itália, essa é a primeira coisa, mas eu vejo que um dos erros mais comuns que as pessoas cometem, as pessoas maduras quando vêm para a Itália, é que elas tentam procurar vagas abaixo daquilo que elas sabem. Então, por exemplo, não sei, eu tenho 10 anos de experiência, eu vou tentar um estágio. Eu sou humilde, vou tentar um estágio para tentar, tipo, só me inserir e começar a trabalhar. E esse é um erro, porque aqui na Itália, eles vão contratar você pelos seus requisitos. Eles não vão contratar alguém que é mais do que a vaga ou menor do que a vaga. Então, eles vão contratar aquelas pessoas que têm aqueles requisitos. Então, se eu tenho 10 anos de experiência e eles estão querendo um ano ou não de experiência, eles não vão me contratar. Porque na cabeça do italiano, eles vão pensar... assim, ok, essa pessoa, se eu contratar ela ou vai querer receber um salário melhor, ou ela vai sair depois de um pouco. Vai ficar frustrada em algum momento. Vai ficar frustrada em algum momento. E esse daí é um dos principais erros, porque essas pessoas elas procuram emprego para vagas mais simples com relação ao percurso que elas fizeram e eles não contratam. Aí daí eles falam, os italianos não me querem nem como estagiários. Porque você não é um perfil de estagiário. Então a primeira coisa é respeitar o que você está. Né? Então, o nível, eu estou querendo dizer o tempo de trabalho que você tem. Então, esse daí, eu acho que é um dos principais erros que pessoas maduras fazem. Então, tentar procurar alguma coisa mais simples. Figuras júnior. Né? Então, esses são os erros mais... Na hora da entrevista de trabalho, você tem alguma dica? Sim. Eu vou dizer... Talvez possa chocar algumas pessoas. Na Itália, não basta somente você ser competente. Você precisa parecer competente. A Júlia, não sei se ela vai me matar, se ela vai sair da live agora, ela vai, né? O que você está dizendo? Não, mas é verdade, exatamente isso. Tem que ter tem caráter, ter um jeito assim, que transmite segurança. É verdade. Você não só tem que ser competente, mas você tem que parecer competente. Isso com relação à postura, como a Júlia bem citou, mas também com relação a como você se veste. A gente está na Itália. Então, você não pode ir com uma blusinha, uma coisa... Não, você tem que ir de acordo com o teu cargo. Hoje eu estou preparando uma minha cliente estudante, ela começou a fazer entrevistas de emprego.
E uma dos Inclusive entrevista online, tá, gente? Inclusive entrevista online. Então, assim, não é porque online é que eu vou estar de pijama, né? Pelo amor de Deus. Então, ela fez online e presencial as entrevistas, e a primeira coisa que ela me falou é, Marcela... Jaqueta. a primeira... E eu não iria para uma entrevista com esse cabelo tão bagunçado assim, tá? Eu iria prender o cabelo com certeza, ou arrumar ele, mas iria prender, basicamente. E ela falou assim, Marcela, uma das coisas que eu tenho que dizer é você tem razão, o fato de eu ter me vestido bem fez a diferença. A gente dá uma boa impressão. Eu me lembro tipo, quase a única entrevista que eu fiz. Aqui na Itália, foi uma multinacional, fui apresentar um projeto para eles. E não só eu estava bem vestida, mas também eu estava... Todos os documentos que eu fiz, né, o projeto que eu fiz, ele estava encadernado, tipo, eu imprimi a cores, etc. Quando elas olharam o projeto que eu apresentei, ela me olhou e falou, já me piace. Entendeu? Eu não falei nada, não abri boca, não sei o quê, mas essa imagem que a gente dá é muito importante. Então, assim, eu teria milhões de coisas para falar sobre a entrevista de emprego, eu estou dizendo aquela menos óbvia, porque as pessoas dizem, o importante é ser competente. No Brasil, sim. No Brasil, sim. Antes eu ia trabalhar, tipo, porque eu vou nas escolas, né? Eu vou na universidade preparar os italianos para encontrar trabalho, para tomarem decisões com relação à carreira deles aqui na Itália. E como eu ia? Tênis, calça jeans e bolsa de costas. E blusinha. Eu ia lá. O importante é que eu saiba, né? Fazer o meu trabalho. Sério? Aí sério. Eu chegava lá e a pessoa dizia assim, eu me lembro que uma italiana me fazia assim, e tu, cosa fai fuori dell'aula? Então assim, me deu de tu, e ela queria saber, tipo, meu Deus, você não imagina o trabalho que eu tive para convencer ela que eu não sou uma estudante. Aí, o outro dia eu tava dando aula, sabe quando você tá no lugar do professor dando aula, né? Tipo, com os slides, tudo. Entrou o diretor da escola e falou assim, vocês não têm professor hoje? Assim, eu sei que eu tô pequena, mas assim, tipo, desse jeito eu sumi, né? Tipo, não sei, diminui ainda. E, gente, eu tive muitos problemas. Todo mundo, a primeira coisa que eles me perguntaram é, mas quantos anos você tem? Tipo assim, eu não queria, tipo... Eu não tô brincando. Então, gente, isso é linguagem não verbal, tá? O fato de conhecer um pouco a postura, a roupa, o jeito que as pessoas têm no meio em que você está inserido, ajuda, faz com que você consiga expressar a mensagem correta, não só através de palavras, mas também através de gestos e estilo. Por exemplo, roupa, com certeza. Sem dúvida. E isso no trabalho é fundamental, não só no trabalho, como no dia a dia. Eu não posso ir no centro de Milão e no supermercado de sandália havaiana. Não, Juliana. Assim, poder pode, né? Assim como pode ir descalça, pode ir de pijama. Só não sugiro que faça isso. Se você gosta de pijama e sandália havaiana, então você vai viver na Irlanda, por exemplo. Na Irlanda, quando eu tava lá, o pessoal ia comprar leitinho de pijama. Com certeza. No caso da Itália. Então, se a gente não entende essas questões culturais, então eu acho que essa é uma das coisas assim, menos improváveis que as pessoas geralmente não pensam. Mas, um outro exemplo, a minha estudante, antes de se tornar minha estudante, ela foi fazer uma entrevista de emprego no banco. Aí, durante a entrevista de emprego, a selecionadora olhou para ela e falou assim, você não está obedecendo o dress code, né? As regras de vestimento, não sei como falar isso no Brasil, português. Você não está obedecendo o dress code do banco. Aí ela falou, porque a sua calça está dentro da bota e não fora. E acabou ali. Sim. Gente, vocês perguntaram 3 vezes sobre a cultura italiana, então eu só vou fazer um pequeno parêntese sobre isso. Quando falamos conhecer a cultura, é um pouco como falar, como eu falei no começo, é um pouco como dizer que precisa conhecer o idioma. Tá? Não tem, assim, uma folha onde está escrito tudo que é a cultura italiana. É um mundo, é uma mentalidade, é algo muito grande. Por isso, eu
junto as duas coisas no curso, porque eu não vejo como desvincular os dois mundos. Eu não consigo enxergar uma pessoa que saiba falar muito corretamente italiano, sem conhecer a cultura italiana, a mentalidade italiana, se dando bem na Itália. Eu não consigo ver isso. Não tem como. A pessoa pode falar tudo corretamente. Problema não. O detalhe é que a comunicação humana se dá através de inúmeros fatores. E a nossa comunicação verbal, que são as palavras que a gente expressa, são 5% da nossa comunicação com o mundo. O resto são os nossos gestos, é o tom de voz, é a roupa, é o espaço que deixamos entre uma pessoa e outra, é a tomada de decisão, é a forma de organizar as ideias, é o jeito de lidar com os outros quando ter mais formalidade, mais informalidade, quando fazer uma piada, quando não é hora da piada, que tipo de piada. Então, é um mundo, não estamos dizendo que assim, existe uma coisa top secret que está numa caixa onde tem toda a cultura italiana. É algo realmente muito grande, muito extenso e eu considero extremamente interessante. Aliás, vou arriscar mais. Na minha percepção, uma pessoa que conhece muito bem a cultura e a mentalidade e erra algumas coisas no idioma, acaba se dando bem. É o que eu sempre vi acontecer. Por quê? Pode até errar, mas toda vez que errar, ela vai saber se virar. Ela vai saber dizer, allora, forse ho sbagliato, mi può correggere? Ponto. E a outra pessoa vai corrigir, vai dizer qual que é a palavra que estava faltando, vai ajudar com o idioma. Como a Marcela estava falando agora, ela não tinha falado nada e simplesmente pela aparência, pelo jeito de chegar, pelo jeito de apresentar, pelas escolhas que ela tinha tomado até aquele momento, a coisa já começou muito bem. Provavelmente, se ela tivesse errado alguma coisa do ponto de vista do idioma naquele momento, pedindo desculpas e pedindo uma ajuda, aquilo não teria sido o fim do mundo, não teria sido grave. Porque justamente a nossa comunicação é algo extremamente extenso. E ainda bem, né? Não somos dois computadores falando, somos humanos conversando. E quando a gente está interagindo, fazemos isso através de realmente muitos canais contemporaneamente. É um bundão. Desculpa. Exato, eu concordo e eu fiz a minha tese, né? Que eu até posso dar um dado aqui muito importante. Eu fiz a minha tese, eu estudei, durante a minha tese de mestrado, eu estudei o processo de inserção dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. E concordo plenamente que língua e cultura não dá para separar. E uma das coisas que eu vi na minha tese é que quanto mais você fala italiano, mais o italiano te respeita. E, tipo, isso é dado de fato. Então, assim, é uma coisa importante. Por exemplo, os únicos problemas, vamos dizer assim, que eu tive no trabalho aqui na Itália foram esses que eu falei com relação a como eu me vestia muito jovem, né? Que não tem nada a ver com jovem, mas tem um dress code para poder trabalhar, né? Então, que o dress code não é calça jeans, tênis e blusinha. Mas eu nunca, em toda a minha vida, eu já falei que eu não tenho cidadania italiana, mas eu tô quase 10 anos aqui na Itália, eu nunca escutei uma brincadeira, tipo, de mau gosto pelo fato de ser brasileira. No trabalho, ninguém nunca me desrespeitou ou me criticou porque não ho detto una doppia, porque ficou faltando alguma coisa, ou etc. Isso daí foi muito mais medo, então a gente entra naquela coisa que a gente falou, a gente tem que fazer a nossa parte e depois se jogar. E daí é fazendo que a gente vai aprendendo. Então, é muito importante entender a cultura italiana, saber falar italiano e saber como procurar emprego. Daí esses são os três, vamos dizer assim, a gente pode dizer os três ingredientes realmente que fazem a diferença quando você está procurando emprego. Sem dúvida nenhuma. Frequentemente me perguntam como é visto o brasileiro no mercado de trabalho italiano. Você acha que existe isso? Existe assim uma visão sobre o Brasil, visão sobre o brasileiro quando se trata de trabalho? Então, é impossível dizer que não. Eu acho que dependendo da tua origem, as pessoas têm uma ideia, que pode inclusive ter uma ideia errada, né, de quem você é, mas se eu penso, não sei, um alemão, eu vou pensar que ele pensa step by step.
né? Se eu, não sei, vou pensar em um americano, vou pensar, tipo, que vai trabalhar com calça jeans, do tipo que o italiano não fala. O italiano, a gente geralmente associa com cultura, comida, né? Comida e comida, vinho, né? Então a gente acaba fazendo associações que essas podem ser associações erradas, ou não. Então, assim, se eu sou de Romania, por exemplo, dependendo de onde eu venho, os italianos vão fazer uma ideia. E qual é a ideia que eu sinto que os italianos têm? Geralmente, os brasileiros, eles são bem vistos aqui na Itália, no sentido, quando eu digo que eu sou brasileira, tipo, que legal, eu sempre o pessoal fica feliz. Ma cosa fai in Italia? Ma perché? Exato. Segunda demanda sempre é essa, né? Por que você não tá no Rio de Janeiro, né, minha querida, no mar pegando bronze? Essa aí, sem dúvida. Mas eu vejo que eles sempre me tratam, assim, com felicidade quando eu digo que eu sou brasileira, né? Então, eu nunca vi alguma... Até porque os brasileiros que vêm aqui, isso daí, inclusive, é um dado estatístico que eu fiz, trabalhei por muitos anos no consulado brasileiro, então, inclusive, isso é um dado estatístico. Os brasileiros que vêm aqui na Itália têm um nível de instrução muito maior do que os italianos que vivem aqui. Então, geralmente, os brasileiros que vêm aqui são os brasileiros, tipo, que têm um nível de instrução maior, que são mais preparados, que geralmente que não sabem falar português. Esses são os brasileiros que vêm para cá, que se esquece tudo depois de 10 anos, né, Júlia? Dá aula de português também. A propósito, só para saber, para brasileiro, para poder Eu recuperar dei um por pouco. um tempo. Eu Olha dei aí, por um tempo. mas não para brasileiro. Não, agora somente italiano. Agora Então, só foco no Itália da Júlia mesmo. ótimo. Então, assim, Como a gente falou no começo, né? Italiano faz uma coisa, é ali, fica ali, pronto. então, a visão geral, eu acho que é muito positiva. Era isso que eu ia dizer. A segunda coisa vai depender de você. Né? O quanto você sabe, de volta, o quanto você sabe italiano, o quanto você entende a cultura, né? Então, assim, por exemplo, os italianos têm milhões de regras sobre a comida, né? Experimenta, não sei, quebrar um espaguete na frente da Júlia, né? A Júlia, ela vai se controlar, vai ser educada, mas assim, minha querida, da onde você veio? Eu vou dizer, Júlia, Brasil, né? Então a gente tem algumas regras. Deixa eu contar uma coisa, inclusive, interessante. Por exemplo, a pausa café. A pausa café para o italiano é sagrada. E eu tive uma estudante, ela veio para mim depois, ela foi demitida, depois ela veio para o meu curso. Ela foi demitida por quê? Porque ela não queria socializar. Ela não queria conversar com as pessoas, estar com as pessoas. Esse foi um dos motivos que eles não renovaram o contrato. Aí você vai pensar, um brasileiro que não quer conversar com os outros, que não quer interagir, é impossível. Mas o que aconteceu? Ela não tomava café. E ela falou, eu prefiro trabalhar. Para que eu vou parar o meu trabalho para ir tomar café com o italiano? Mas isso é ofensivo, né? Porque é importante a interação. Os italianos, eles são muito formais, inclusive esse pode ser um dado importante para as pessoas. Os italianos, eles são muito, muito, muito formais. Mas o cafezinho é o momento que eles derretem, né? É o momento que eles vão estar conversando e que vai criar aquela conexão diferente. Então, se o italiano convida você para tomar café, vá, mesmo que você não tome café como eu. Faça companhia, peça um copo de água, tome um chazinho. O italiano que está te convidando para conversar, para sair, para tomar um café, é uma conquista, deveria ser uma coisa extremamente positiva, né? Exatamente, mas ela falou, eu tenho muita coisa para fazer, ou eu não tomo café, não vou. E depois ela foi demitida. Então é um pouco aquilo que a gente está, um pouco aquilo que a gente está dizendo, porque talvez para a gente é muito mais óbvio saber que a gente não pode colocar ketchup na pizza, né? Tipo, só para dizer, vou para Nápoles um dia, fazer um vídeo, vou botar ketchup na pizza, vou ver o que eles vão fazer comigo. Mas às vezes no trabalho a gente sabe quando a gente está errando. Como eu também já tive pessoas que pediram demissão, não tô brincando, porque não entenderam a cultura do trabalho na Itália. Então, é isso que eu tô querendo dizer, é que muitas vezes a gente só se preocupa com o currículo, mas assim, tem muito mais coisas envolvidas. Eu acho que também deve acontecer no teu setor, né? Não sei, de repente as pessoas se preocupam muito mais. Eu tenho que falar italiano, eu tenho que, não sei, terminar essa frase, eu tenho que fazer isso. E muitas vezes tem outras coisas juntas que acabam fazendo a diferença.
né? O currículo é muito importante, mas se eu posso dizer no português bem dito, o buraco é mais embaixo, né? Tem todo um contexto que a gente precisa entender para que a gente consiga encontrar trabalho aqui na Itália, não só encontrar trabalho, porque não é só encontrar trabalho, é encontrar trabalho e estar feliz no trabalho, né? Ninguém vai sair do Brasil, imagino, para estar aqui mal, né, Júlia? Pelo amor de Deus, não quer isso. Com certeza, para ser feliz. Que legal, vocês estão falando que participar dessa live já deu maior clareza, abriu uma visão melhor para começar a pensar no caminho que devemos seguir. Fiquei super feliz. Ai, que bom, que E bom. também colocaram, por isso que eu comecei a tomar café depois de 37 anos. Parece brincadeira, gente, mas é sério. Eu comecei a tomar café de verdade só no Brasil. E no Brasil as pessoas esperavam que eu tomasse café. E eu não tinha muito esse hábito, mas café aqui, mas café ali virou um hábito mesmo. E assim, você está num novo contexto, então é legal se abrir para as propostas das pessoas. Adorei, gente. Dicas finais, Marcela? Qual poderia ser uma dica principal que você pode dar para quem quer procurar emprego na Itália? Tem alguma pergunta mais difícil, Júlia? Só para saber, né? Informação. Informação. Eu acho que é impossível dar uma dica geral. Eu acho que eu vou dizer assim, ó. Leve a tua carreira a sério. O brasileiro geralmente Sua carreira, sua história, quem você é. Exatamente. E o brasileiro, geralmente, a gente gosta de estudar. Então, meu Deus do céu, os brasileiros fazem 400 milhões de cursos. Valorize o teu percurso, valorize o que você fez até agora, não jogue fora. Valorize, você é responsável pela tua vida e carreira. Então, não pense, vamos ver o que é que vai dar, vou tentar a sorte. Não. Então, assim, leve a sério a sua carreira, busque informação. Eu sei que viver na Itália, se eu quero viver na Itália, eu preciso trabalhar. Né? E esse é um tema que geralmente causa um pouco de ansiedade, de medo, de insegurança. E é legal ter todas essas coisas, até porque isso evita que a gente arrisque e a gente tente a sorte, né? Não dá para tentar sorte, a gente não vou... As coisas são construídas, né? Eu não posso aprender o italiano de um dia para a noite e para ter a minha carreira de sucesso aqui na Itália, eu também preciso me preparar para isso. Super concordo. Dica que eu posso dar para vocês, que na verdade não é uma dica, é um pedido para você que está ali assistindo tudo isso e pensando, sei lá. Então você que está nessa sei lá, você olha para mim agora e, por favor, tente acreditar no que eu vou te falar agora. Eu passei a minha vida inteira na Itália, né? E depois fui para Paris, eu passei por outros lugares também, passei temporadas curtas em outros lugares, morar, foi realmente Itália e França e depois o Brasil. Você tem uma coisa que o Brasil me ensinou, foi trabalhar. Foi ter jogo de cintura, me virar em situações diferentes, não postergar as coisas, dar um jeito, mesmo quando não tenho resposta de imediato, ser flexível. Quando a pessoa chega atrasada numa reunião, dar um jeito para lidar com aquela reunião com aquela pessoa mesmo assim. Todas coisas que a Itália não me ensinou a fazer e todas coisas que para você são óbvias. Então, não é simplesmente você procurar emprego, você ter clareza de que tudo que para você é óbvio, para nós, são tipo superpoderes, são coisas mágicas, são coisas incríveis. Você vai ter muito para ensinar para os italianos. Então, coloque o seu objetivo de uma forma muito clara, vai atrás, porque a gente está precisando de você. Tá? E estamos aqui, eu e a Marcela, para te ajudar nesse processo. Não desista mesmo, mas não desista porque sua vida vai ser legal, sua vida vai ser legal, mas a vida dos italianos que vão lidar com você vão ser melhor, as vidas dos italianos que vão lidar com você vão ser melhores ainda, assim como foi a minha conhecendo o Brasil. Então, por favor. Júlia, muito obrigada. Primeiro por essas palavras, porque por algum motivo os brasileiros lá dentro, muitas vezes a gente se sente pequenininho. E por alguns motivos a gente acaba tendo dúvidas que a gente pode fazer a diferença. Como eu também posso dizer todas as coisas que eu aprendi na Itália. Então essa é sempre uma relação de troca. Não é uma relação que só a Itália vai me dar. Eu tenho muito para dar para a Itália, né? Inclusive a minha forma de ser brasileira vai fazer a diferença.
Júlia, muito obrigada pelo convite. A gente se conheceu. Gratidão, gente. É a primeira vez que eu tô vendo. Primeira vez que eu tô vendo, não. Primeira vez que a gente tá conversando. Claro que a gente trocou mensagens, mas foi um prazer. Muito obrigada. Um beijão para todo mundo. Beijos para vocês. Que nos acompanhou até agora. Tchau, tchau. Até a próxima. Até, tchau.